Amém. Mateus capítulo 6, a partir do verso 19, diz: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém. Você pode sentar. Algumas Bíblias, esse texto de Mateus 6, ele vem todo dividido em várias passagens, às vezes só com um versículo e novos subtítulos, porque são exemplos diferentes que o Senhor Jesus usa. E nós vamos caminhar um pouco dentro dessa passagem bíblica que fala o tesouro no céu, o olho puro, os dois senhores e a ansiosa solicitude pela nossa vida. E aqui já começa o contexto daquilo que Jesus vai acentuando, ele acentua isso a tal ponto de nos chamar, né? Aos que estão enquadrados naquele cenário que ele está destrinchando, chama homens de pequena fé. Todos nós, eu acredito que somos. Eu costumo pensar que quando nós chegarmos no céu, nós vamos ficar muito decepcionados. Como é que é? Você vai chegar no céu e ficar decepcionado? Eu imagino que sim. Eu imagino que quando nós chegarmos lá no céu e vermos a glória que existe, aquilo que nos estava proposto, e vermos o Deus tremendo que nós servíamos e cultuávamos, nós vamos ficar muito decepcionados. Nós vamos nos lembrar de como foi a nossa vidinha aqui na terra. Diz assim, miserável mesmo que eu fui. Como que eu pude tantas vezes duvidar disso daí? Eu costumo pensar que aquela passagem bíblica que diz: Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Muitas daquelas lágrimas vão ser pelas nossas próprias decepções. Contemplar aquela glória tremenda. Porque imagina, se isso que nós vemos já nos deslumbra tanto, os cientistas ficam impressionados com o universo. Hoje, com a internet, nós conseguimos ver cada foto desse universo aí, que é realmente impressionante. Fenômenos que acontecem aqui na Terra, como a aurora boreal. Homens atravessam o planeta, vão lá para os polos para conseguir captar aquelas imagens, de tão deslumbrante que a coisa é. Carregam bagagem, passam dias no gelo esperando fenômenos acontecerem. Irmãos, se para nós, neste mundo que passará, que deixará de existir, existem todas essas coisas que nos deixam impressionados, quem de nós não fica impressionado com uma filmagem do fundo do mar? Imagina o que não nos aguarda lá em cima. Eu tenho certeza que quando eu chegar lá em cima, eu vou dizer assim, eu fui um zero, eu fui um inútil. Se eu tivesse confiado mais nesse Deus, porque nós sempre dizemos, eu confio em Deus, mas cá entre nós que ninguém nos ouça, que essa nossa confiança tem limite? Tem não, irmão? Tem, porque o cair é do homem, mas o erguer é de Deus, amém? Tem limite. Tem limite essa nossa confiança. Nenhum de nós é o super-homem da fé, não. Mas não vamos desistir, amém, irmão? Retroceder? Nunca. Render-se jamais. É o nosso lema. Agora, que aquele céu lá é tremendo e que nós vamos dizer assim, caramba,
Como que eu pude levar aquela vidinha lá na terra, aquela vidinha? Como que eu pude? Por que que eu não mergulhei no espaço mesmo, nos braços desse Deus? Aí já é tarde, porque nós vamos colher lá o que plantarmos aqui. Amém, irmão? Então eu quero incentivar primeiramente a mim mesmo, a me entregar nas mãos de Deus, sem olhar o que vai acontecer, sem olhar o que vem pela frente. E agora eu quero incentivar você, faça o mesmo. Ou pelo menos, lute, vamos lutar, vamos orar uns pelos outros, vamos clamar. O que arde no meu coração é ter aqui nesse lugar reuniões de oração mesmo abundante, direto. Qualquer coisa vai me dar uma doida, eu vou dizer, irmão, agora esse ano aqui vai ser só reunião de oração. Acabou. É um desejo, é uma coisa que arde assim. Quem tem tido experiências em oração aí? Aí, várias pessoas. E quem tem tido experiências nas orações aqui na igreja? Também várias pessoas. Então, as orações nos dão experiência. Então, o que nós vamos fazer? Vamos orar. Amém, irmão? Vamos orar, vamos clamar. Mas vamos voltar aqui. Jesus entra num contexto, num cenário, antes de ele dizer que nós somos homens de pequena fé, ele vem dizendo assim, ele já vem mostrando como nós somos divididos. Ele diz, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Ajunta tesouro no céu. Interessante, irmão, eu estava observando esse texto em que o Senhor Jesus diz assim, não ajunta tesouro na terra, aí ele afirma, ele não diz assim, não ajunta tesouro na terra, porque a traça e a ferrugem podem vir a consumir. Não, ele afirma, não ajunta tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, ou seja, tudo que você juntar nesse mundo, a traça e a ferrugem vai pegar. É o entendimento que eu tenho. Aí você pode dizer assim, pastor, mas a traça e a ferrugem não vai pegar o meu dinheiro que está lá no banco. Talvez a traça e a ferrugem não seja traça e ferrugem. E diz, onde os ladrões talvez roubem, não, onde os ladrões minam e roubam. Então Jesus afirma sobre a traça, afirma sobre a ferrugem e afirma sobre os ladrões. Ele não diz, talvez isso aconteça. Não, ele está colocando como se aquilo realmente vai acontecer. Isso me chama a atenção. Mas ajuntais tesouro no céu, onde nem traça nem ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, não roubam. Ou seja, o que você tem feito para Deus, que tem gerado galardão, isso ninguém toma de você. Ninguém te rouba. Isso não vai sofrer nenhum detrimento. Isso não vai deteriorar nunca. O teu galardão, as tuas obras são eternas. Mas o mundo, a visão de mundo, as coisas da terra, isso vão ser abaladas pela traça, pela ferrugem, pelos ladrões, que não vamos imaginar que Jesus estivesse falando simplesmente de traça, de ferrugem e de ladrões. Aí ele segue, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Irmãos, esse é um exercício que eu costumo fazer e, como ser humano, nós pensamos coisas de seres humanos. Como pessoas que têm necessidade no mundo carnal, nós também atentamos muitas vezes para as coisas naturais. Só que eu levanto uns muros de vigilância, umas guaritas de vigilância na minha vida, e quando eu vejo que a minha vida está tendendo, está inclinando
para que eu de alguma maneira deposite a minha confiança em quaisquer coisa natural, seja abraço da carne, recursos financeiros, bens materiais, quando eu sinto a minha vida, o meu pensamento tentar desvirtuar para isso, eu digo, me nego, recuso. Há poder no sangue de Jesus. É uma guerra. É o que Jesus vai falar ao longo desses textos que nós vamos estar vendo. Porque, irmão, só verão realmente a glória de Deus, só vai ver o sobrenatural suprir quem realmente não estiver preocupado com os suprimentos. Porque você não pode partir para os campos missionários pensando que comerei, que beberei, com que me vestirei. Você não pode. Se você está no projeto de Deus, o que diz o Senhor? Digno é o obreiro do seu salário. Ora, se às vezes até no mundo, né? Quando você pega um patrão de dignidade, ele te paga certinho. Imagina Deus, se te recrutar para um trabalho, você vai ver a glória de Deus. E digo mais, o salário de Deus não é salário, é suplemento. Tudo que você precisar, Ele diz, está aqui. Não é um salário. Por aí você trabalha, né? O contexto aqui é mundo e reino de Deus. Por aí no mundo você trabalha, o teu patrão chega e te dá um salário. Se você vai sobreviver com aquilo, é problema teu. Ele não quer saber. Se depois não deu para você completar o teu mês, você vai lá e diz assim, chefe, dá para me dar um aumento aí? Ele vai rir na tua cara. Dá para me dar um vale aí? Ele vai dizer assim, hoje eu não posso. Com Deus é diferente. O que Ele te dá como recompensa do teu trabalho, tu nunca diz, Senhor, faltou isso ou faltou aquilo. Amém, irmão? Esse é o Deus tremendo, que quando nós chegarmos lá no céu, vamos bater no peito, colocar o rosto em terra e dizer assim, meu Deus, por que eu duvidei? Por que eu duvidei? Aí ele segue dizendo no verso 22 e 23, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Primeiro eu quero dizer que esse texto aqui já foi milenarmente pregado como sendo um texto que estivesse falando do olhar para as coisas com intenção carnal, com cobiça, enfim, não, mas nós estamos vendo no contexto que ele está inserido, não tem a ver com cobiça de mulher, não tem a ver com desejos carnais, sensualidade, não vemos isso no texto. O que estamos vendo é que o contexto que o Senhor Jesus vem mostrando é como nós atentamos para as coisas do mundo e como nós atentamos para as coisas do reino. E o contexto, o cenário aqui é prover-se de suprimento. Ele está falando de tesouro, aonde estará o teu coração. O que você vai agradar, ele vai dizer, não podeis agradar a dois senhores. Então ele está dizendo, como você observa as coisas, como você vê as coisas. Porque se a luz que em ti há, e o que é a luz para a nossa vida? A luz para a nossa vida não é um entendimento absoluto. Isso pode ser interpretado de outras maneiras, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. A luz que há em nós é o conhecimento de Cristo Jesus. A luz que há em nós é o conhecimento da glória de Deus. A luz que há em nós é o evangelho que ele estava deixando. Porque ele diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. E a Bíblia diz que Jesus é o verbo, ele é a palavra. Se ele é a luz do mundo, se ele é a palavra, e ele veio nesse mundo e nos deu a palavra, então a luz que está em nós é Cristo Jesus. Como?
a palavra dele que está em nós. Aí ele diz assim: mas se a luz, se o conhecimento, se o entendimento que há em ti são trevas, você não consegue discernir as coisas, você não consegue ver a diferença das coisas naturais para as espirituais, as atitudes que envolvem as coisas naturais para as atitudes que envolvem as coisas espirituais. Se você não consegue, então todo o teu corpo será tenebroso, porque os teus olhos são maus. Os teus olhos são maus? Ora, os olhos de ninguém são maus. Ninguém tem olhos nem maus nem bons. O que faz os olhos, como nós costumamos popularmente dizer, o que fazem os olhos serem bons ou maus? Não é a maneira de olhar? Não é o entendimento que temos quando olhamos para as coisas? Não é a compreensão? Portanto, irmão, a luz do Evangelho de Cristo está em nós. E nós temos que lutar para que ela não fique sufocada como uma semente que caiu entre espinhos. Nós não podemos adentrar na igreja pensando no sustento dos bens materiais. Não podemos adentrar para a igreja com medo de passar fome, com medo de perder o negócio, com medo de nos faltar as vestes. Não, quem confia em Deus conquista todas as coisas, não terá falta de nada. Nós temos que banir do nosso pensamento o fantasma de que, eu vou ficar em necessidade, eu vou ficar, por acaso teu Deus falou que vai te abandonar? Quem Deus não abandonou, meu irmão, tu pode não ter mesa, tu pode não ter panela, mas uma coisa é certa, tu vai comer. É isso, esse é o contexto do que nós começamos a ler aqui, e segue no verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, a Mamon, conhecido Deus das riquezas. Então, o que Jesus já está falando aqui? Não dá para vocês atentarem para as duas coisas. Uma delas vai ter que chamar mais a atenção de vocês. Ou seja, aqui Jesus está jogando uma balança. Vocês não podem servir igualmente dois senhores. Vocês ou vão agradar um e desprezar o outro, ou vão agradar o outro e desprezar o primeiro. Ou seja, quando Jesus entra com esta balança, ele está dizendo assim: vocês precisam tomar cuidado. Cuidado com a ilusão. Eu sigo a Deus, mas eu atento muito mais para as coisas naturais. Onde estaria Deus em primeiro lugar? Se o que mais chama a minha atenção são as coisas naturais que me envolvem. E eu sempre digo, isso aqui não é um contexto para ninguém abandonar os seus afazeres. Mas o dia tem 24 horas, e será que eu não estou mais encontrando nenhuma brecha para Deus? A pessoa se envolve, ela começa a ser um servo de Mamon, ela ser um servo das riquezas, ela começa a se envolver, ela tem um caminho de ganhar dinheiro, então ela segue ganhando dinheiro. Ela tem um caminho de oportunidades, ela segue nas suas oportunidades. E as coisas de Deus vão ficando esquecidas. O seu tempo da oração, o seu tempo da palavra, tudo vai ficando para trás. Quando ela menos se dá conta, quando ela despertar, ela já está cheia de algemas e grilhões em um mundo que ela não consegue se libertar. Jesus diz: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olha o que Deus está dizendo nesse verso 25. Deus nos deu, Deus vos deu o quê? A vida. Mas vocês estão preocupados com a comida. Jesus está tentando
puxar a razão daqueles discípulos e nossa, que íamos tomar conhecimento do texto, Jesus está tentando puxar a razão lógica para eles da razão da existência. Deus criou vocês, Deus permitiu vocês virem à existência. Agora vocês acham que Deus criou vocês, deixou vocês sobreviverem para morrer de fome? Qual é a lógica da criação? Não tem lógica. As pessoas nascerem para morrer de fome, nascer para morrer de fome. Não. Ele diz: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça. Vocês vão ver que essa não é a realidade. Agora, tem muita gente por aí nascendo e morrendo de fome. Mas não são pessoas que buscam o Deus que nós buscamos. Não são pessoas que servem o Deus que nós servimos. Não são pessoas que estão colocando Deus e a sua justiça em primeiro lugar. O que Deus está prometendo aqui é uma coisa para muitos utópica, né? Aquela coisa que parece que nunca vai ser alcançada. Mas Jesus está dizendo: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Ou seja, Deus deu a vida para vocês e vocês estão preocupados com as vestes? Deus deu a vida para vocês, vocês estão preocupados com a comida? Cá entre nós, irmão, não tem sido essa toda a preocupação da humanidade? A comida, a bebida, a casa para morar? E não atenta: peraí, eu tenho vida, aquele que me deu vida é poderoso, eu não nasci do nada, eu sou obra das mãos de Deus, Ele me ama, Ele me trouxe à existência como coroa da sua criação, Ele me trouxe à existência como louvor e glória do seu santo nome, Ele me trouxe à existência para ser templo do seu Espírito, eu sou indestrutível. Mas não, o que eu vou comer amanhã? Caramba, a situação está preta, né? Como é que vai ser? Ih, rapaz, como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Como é que vai ser aquilo outro? Meu irmão, quando Deus te trouxe para este mundo, Ele colocou diante de ti todas as condições para estar de pé. Sabe quais são todas as condições para você estar de pé? Ele mesmo que te criou. Agora, eu vos digo: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Vamos enfatizar, vamos fechar um pouco mais o círculo. Para quem Jesus está falando isso? Para aqueles a quem Ele chamou como discípulos. Então, meu irmão, o mundo pode passar os maiores horrores: fome, peste, pragas, mortandades, balas perdidas, sabe-se lá mais o que, tsunami, maremoto, terremoto. Mas nós não. Nós não estamos incluídos nessas catástrofes e nessas desgraças. E digo, eu repito, nós não estamos incluídos nisto. Nós quem? Nós que estamos enquadrados na palavra. Nós que Deus nos olha e nos vê como discípulo. Nós não estamos incluídos nessas catástrofes. Aí ele vai dizer: olhai para as aves do céu. Olha o que Jesus vai comparar. Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Olha o que Jesus está fazendo, para Ele tentar despertar o nosso entendimento. Ele diz: olhem para as aves do céu. Vocês já viram elas plantando? Vocês já viram elas colhendo? De onde elas tiram o sustento delas? Como elas fazem para comer? Como elas fazem para dormir? Vocês já viram elas como? Ora, se vocês valem mais do que elas. Sabe o que acontece na vida de muita gente? É que não descobriu nem o seu próprio valor para Deus. Pode repetir João 3,16 1 milhão de vezes, que Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pode repetir, a pessoa não consegue compreender o valor que tem para Deus.
Meu irmão, você tem muito valor para Deus. É por isso que você é mais poderoso que o diabo, porque você tem mais valor para Deus. É por isso que as enfermidades não podem te abater, porque você tem valor para Deus. É por isso que os acidentes, os incidentes, as fatalidades da vida não podem te fazer sucumbir por causa do valor que você tem para Deus. Toda a humanidade tem valor para Deus, a ponto de a Bíblia dizer que Deus faz com que a chuva e o sol desçam e nasçam sobre justos e injustos, mas Ele faz diferença do que serve e do que não serve. Entenda nessa noite, você vai entender. O seu valor para Deus é muito grande. E assim sendo, não tem lança que possa te derrubar, não tem laço que possa prender os teus pés, não tem corda que te suspenda, não tem arma que te abata. Por quê? Simplesmente porque você tem valor para Deus, mais que as aves, mais que os animais do campo, mais que as ervas. E você olha aí, na humanidade, no mundo inteiro, os animais estão aí sustentados, as aves estão sustentadas, os lírios dos campos estão sustentados, e você e eu, que valemos muito mais que isso. Aí diz 27, e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Ou seja, não adiantam os esforços de vocês não vão conseguir melhorar nada. Entregue-se na mão de Deus. Vocês não vão conseguir aumentar a estatura de vocês não vão conseguir fazer acontecer na vida de vocês mais do que aquilo que o próprio Pai já planejou. É isso que Jesus está dizendo. Vocês não podem acrescentar um côvado à sua estatura. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Jesus está falando assim, olha lá os lírios. Sabe por que eles estão de pé? Porque eles estão cumprindo o papel para o qual Deus os criou. Olha os animais do campo, sabe por que eles estão de pé? Porque eles estão cumprindo o papel para o qual Deus os criou. Olha as aves, sabe por que elas estão de pé? Porque elas estão cumprindo o papel para o qual Deus os criou. Aí Jesus vai dizer assim, o papel que o Pai tem para vocês, para que vocês fiquem de pé, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É isso que Jesus está falando. O lírio está sendo sustentado por Deus, sabe por quê? Ele está cumprindo o papel do que Deus chamou ele para cumprir. As aves são sustentadas, os animais do campo são sustentados, sabe por quê? Porque estão cumprindo o papel para o qual Deus os chamou. Aí diz, 31, não andei, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios, aqueles que não têm a lei de Deus, procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aí o Senhor está dizendo assim, essas coisas o vosso Pai Celestial, Ele já sabe que vocês precisam. Mas Ele não diz simplesmente, Ele sabe que vocês precisam e vai dar para vocês. Não é isso que o texto fala, não é isso que eu entendo. Eu entendo que Jesus diz assim, o Pai Celestial sabe que vocês precisam disso, mas para que essas coisas sejam acrescentadas, vocês têm que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e aí todas essas coisas vos serão acrescentadas. Irmão, a Bíblia não diz, nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão.
A Bíblia não diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra? A Bíblia não diz que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará? Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. A Bíblia não diz 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. A Bíblia não diz que o Senhor é quem te guarda, Ele é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora e para sempre. A Bíblia não diz que torre forte é o nome do Senhor, para onde correrá o justo e estará seguro. A Bíblia não diz que se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham os que edificam. A Bíblia não diz que se o Senhor não vigiar pela cidade, inútil serão os sentinelas. E para quem é essa palavra? Não é para todo mundo. É para aqueles que buscam o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Você já fez essa oração? Que muitas vezes nós não sabemos. Deus, me ensina a buscar o teu reino e a tua justiça em primeiro lugar. Sabe, irmão? Aí você começa a valorizar as coisas de uma maneira tão sobrenatural. Você começa a ser chamado de louco, de fanático. As pessoas vão dizer para você, não, a igreja está lá a hora que você quiser, mas cuida disso primeiro, cuida daquilo primeiro, cuida daquilo outro primeiro. Aí você vai dizer, não, primeiro é o reino de Deus e a sua justiça. E aí você vai ser que nem um galho seco, se desenvolvendo no meio de uma grande nuvem de multidões, uma grande nuvem de testemunhas. Daqui a pouco todo mundo seca à sua volta e você vira uma árvore frondosa. Porque Deus faz separação do que serve e do que não serve. Deus mostra muito bem aquele que anda com Ele e aquele que não anda com Ele. A Escritura diz, não vos inquieteis pelo dia de amanhã. O dia de amanhã vai cuidar de si mesmo. Basta para cada dia o seu próprio mal. Irmão, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E a justiça do reino de Deus não é simplesmente um lançar de frase, um parafraseado. Quando se fala buscar o reino e a sua justiça, a justiça de Deus envolve muitas coisas. E é aí que muita gente acha que está caminhando com Deus, mas se examinar, se pedir a graça do Espírito Santo, vai descobrir que ainda precisa se enquadrar, se ajustar. Desfazer as obras do diabo faz parte da justiça de Deus. Libertar os cativos e os oprimidos faz parte da justiça de Deus. Denunciar os falsos, os mercenários, os enganadores, os lobos com capa de ovelha, faz parte da justiça de Deus. E aí que entra a nossa convocação, a convocação da igreja para esses últimos dias, convocação essa que muita gente não tem desejado receber, não tem encampado, não tem gostado dessa missão. Nós somos os acusados de criar tumulto, de criar contenda, de causar divisão, de falar de guerra quando está todo mundo falando em amor, mas olha para a nossa vida, olha para a nossa caminhada, olha para os nossos frutos e olha o fruto dos outros. Enquanto eles estão por aí pela internet, pelas televisões, mendigando, divulgando conta bancária, nós estamos chegando no mundo inteiro sem pedir um centavo a ninguém. Sem pedir um centavo a ninguém. Quem tem contribuído de outros países, outros estados, é porque eles entram em contato e dizem, pastor, eu quero ser parte desse ministério, eu ouvi as mensagens, eu quero fazer parte desse grupo, eu quero estar junto com vocês, eu quero contribuir aí. Mas nós não estamos pedindo para ninguém contribuir aqui, enquanto que aqueles que estão proclamando a paz e o amor, não estão fazendo a justiça de Deus, e estão mendigando pão por aí, estão sendo acometidos das fatalidades, e muita gente fica dividido. E já tivemos vários exemplos aqui no nosso seminário de perguntas e tudo mais. Quando as pessoas perguntam, mas fulano era crente, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, e virou um ônibus, e virou um carro, e a bala perdida, meu irmão, é problema de cada um. Eu sei que esta palavra diz
que se eu buscar o reino e a justiça em primeiro lugar, eu vou andar em triunfo e em glória. Ela diz e está dito. Não interessa o resultado da vida de ninguém, é problema de cada um. Quem caiu, que foi para a cova, que foi para o abismo, é problema de cada um. Eu sei que esta palavra é fiel e verdadeira e vai se cumprir. Tem se cumprido na minha vida e na sua. Então, o que importa aos que estão baixando a cova com título de crente? Eu sei que eu ando com Deus e eu estou de pé. Então, meu irmão, Jesus está falando, essas coisas todas serão acrescentadas. Vocês não vão nem precisar correr atrás disso. Vocês não vão precisar se preocupar com isso. Vai ser acrescentado. Quando vocês sentarem à mesa, elas vão estar na mesa para vocês. Quando vier o frio, o cobertor vai estar lá esperando por vocês. Quando vier a chuva, o agasalho vai estar esperando por vocês. Então, quando vier a estiagem, quando vier os males sobre a terra dentro da casa de vocês, vocês vão ver a minha mão poderosa. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E justiça, irmão, é o que Deus pensa e não o que nós pensamos. Justiça é realizar as obras de Deus, porque nós somos as espadas de Deus na terra. Nós somos o arco e a flecha que Deus tem. Nós somos aqueles quem Ele usa para provocar os poderosos da terra, para anunciar as grandezas do reino vindouro e para decretar o juízo de Deus sobre os reinos dessa terra. É conosco que Deus conta. Quanto mais você trabalha, quanto mais você se envolve, quanto mais você se gasta e deixa gastar, tanto mais você vê a glória de Deus. Enquanto por aí, muita gente está fugindo da guerra, está fugindo da batalha, está retrocedendo, está aceitando as filosofias do mundo. As filosofias do mundo nunca fizeram nem jamais farão a justiça de Deus, nunca jamais comporão a filosofia de Deus. Ao contrário, na Escritura Deus diz o quê? Eu vim trazer espada, vim causar divisão. Só que muita gente está vivendo uma ilusão com os seus próprios projetos ou os projetos do mundo, que às vezes são tão belos, tem umas capas de cavalo branco tão maravilhosa, só que o final é caminho de morte. Fazer a justiça de Deus, meu irmão, muitas vezes é você ser uma única voz no deserto. É você remar rio acima, enquanto está todo mundo pegando carona na queda d'água. Então, o Senhor Jesus está dizendo aqui, no verso 32, ele diz assim, porque todas essas coisas os gentios procuram. Quem são os gentios? Aqueles que não tinham conhecimento da lei de Deus. Então eles procuravam todas essas coisas para se resguardarem das dificuldades da vida, né? Das intempéries deste mundo. Então Jesus está dizendo, os gentios procuram isso. Agora o Pai Celestial sabe que vocês necessitam de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Existem algumas passagens bíblicas que eu vejo-as muitas vezes mal interpretadas. Tipo, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. As pessoas pegam um verso bíblico, rasgam um pedaço da Bíblia ali, põem dentro do bolso e pronto, acha que esse é o resultado. Está escrito, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É assim, tão fácil, tão simples. Só porque eu digo que creio em Jesus, pronto, acabou, está tudo se cumprindo na minha vida. Não, aqui ele está falando, buscai. Não é apenas creio em Jesus, busca o reino, busca a sua justiça em primeiro lugar, para que as demais coisas sejam acrescentadas. Não tem nada de facilidade, não tem nada de moleza, tudo é muito duro, tudo é muito suado, tudo tem que calejar as mãos, tudo tem que suar o rosto, tudo tem que suar a camisa, tudo tem que gastar sapato, tudo tem que trabalhar, mas trabalhar em função do reino. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, meu irmão, seu trabalho é próspero,
as suas mãos são abençoadas, tudo que você faz prospera, tudo que você faz dá certo, nenhuma palavra cai por terra na sua vida, tudo vai bem quando verdadeiramente o reino de Deus e a sua justiça está em primeiro lugar na sua vida. Amém, meu irmão? Então que você repita comigo. Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não está dizendo simplesmente, creia no meu nome, entra na igreja, louve e bate palma. Não é só isso que está dizendo. Amém? E até aqui nos tem ajudado, Senhor.